primeiro, deixa eu me apresentar, né? Sou Adriana Simeone, psicóloga clínica há 15 anos. Trabalho com crianças e famílias para tratar desde uma variedade de dificuldades e problemas cotidianos até graves doenças mentais. Ajudo as crianças com uma série de transtornos, incluindo ansiedade, tristeza escolar, e também auxilio as famílias a entenderem por que seus filhos estão se comportando de determinada maneira e o que fazer para apoiá-los. Também trabalho com adolescentes e jovens adultos, ok? Então, vamos para o nosso grande tema de hoje: seu filho não larga o celular. Tirando o vício do seu filho no celular? Muito bem. Esse tema, ele vem causando várias discussões em família. E vem afetando o cérebro de nossos filhos. Afetando no seu comportamento, no peso e uma série de problemas psicológicos e físicos. Não é mesmo, mamães e papais? O que vocês acham aí? Tá mudando muito, né? Isso mesmo. Na realidade, está mudando a maneira que nossos filhos brincam, se socializam. E muitos pais se sentem incapazes de deter ou mudar, seja porque a criança fica agressiva na hora de tirar o celular, seja porque não tem um método, né? Ou porque a criança fica com algum cuidador. Tem também essa questão, né? Da criança ficar com algum cuidador. E aí fica muito mais difícil. E até mesmo por não saber por onde começar. Eu compreendo perfeitamente. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. E o que eu percebi nos atendimentos, a maioria dos pais, eles estão angustiados com esse tempo que o filho fica, porém se sente confuso em relação aos riscos reais. E, Adriana, o que fazer para solucionar esse problema, né? Bom, pais, eu sempre costumo fazer uma comparação do mundo digital com o açúcar. Sim, o açúcar. Vocês, pais, dariam um pote de biscoito, balas, doces para os filhos todos os dias? Então, vocês pais dariam um pote de biscoito, bala, doces para os filhos todos os dias? Ou melhor, vocês deixariam que comessem essas delícias quando quisessem? De jeito nenhum, né? E por que não restringir o tablet, o celular, os iPads, videogame? Vocês acham que os aparelhos digitais prejudicam menos do que essas delícias? Proibir o tempo de tela para as crianças é a solução? Então, pais, é porque não tem como. Não tem como proibir. A não ser que esse tempo de tela fugiu do controle, ficou algo gravíssimo, mas eu vou falar isso na nossa segunda aula, né? Do contrário, então, não tem como. Nós temos que ser realista e prático, não tem. É impossível. Na sociedade moderna que vivemos, é impossível. Sabe por quê? Porque as tarefas escolares, lições de casa, quase tudo é feito eletronicamente. E algumas escolas dão aos alunos seu próprio tablet, né? Tem algumas escolas que eles mesmos dão, né? Então, pais, o mundo digital, ele veio para ficar. E nós temos que trabalhar com ela. E o que precisamos fazer é criar
ensinar bons hábitos digitais para os nossos filhos. E precisamos fazer agora. Preste bem atenção, vou até vir aqui. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se vocês deixarem para controlar o tempo de tela do seu filho na adolescência, pode ser mais difícil. Porque mamães que têm filhos adolescentes aqui sabem que a adolescência é um campo minado de hormônios. Então, vai ficar bem mais difícil. A melhor fase de se criar bons hábitos virtuais seriam em crianças em idade latente. Mas, Adriana, que idade é essa? Por que nessa faixa etária? Então, essa faixa etária é dos 4 aos 11 anos, aproximadamente, ok? Eu vou explicar resumidamente o porquê dessa fase. Nos primeiros anos de vida, as crianças atingem muitos marcos de desenvolvimento. Vamos lá. Ó, elas aprendem a rolar, sentar, engatinhar, não é mesmo? Então, neste período, há uma quantidade enorme de livros sobre sono, desmame, entre outros. E quando as crianças começam a ir para a escola, as crianças atingiram a maioria desses marcos do desenvolvimento. Vamos se dizer que elas estão ganhando independência. Eu costumo dizer que esse período seria um período de calmaria. As birras diminuem um pouco, hein? As coisas se tornam mais estáveis e tranquilas. Um pouquinho, mas fica. Do que um bebezinho, né? Mas nessa fase de latência, se as crianças ficarem o tempo todo conectadas, sabe o que acontece? Elas perdem a oportunidade de expandir as habilidades sociais e emocionais. Por quê? Porque é nessa fase que as crianças começam a criar seus próprios interesses e identidade, que vão precisar para a vida toda. Então, vamos dizer que as crianças nessa fase estão se preparando para a tempestade da adolescência. E assim, eu listei alguns marcos do desenvolvimento que a criança deve atingir dos 4 até os 10 anos. Existem muito mais, mas vai ficar muito extenso. Então, eu vou citar alguns, ok? Só para vocês entenderem mais ou menos como que seria, né, esses marcos aí do desenvolvimento. 4 anos. As questões sociais e emocionais. Algumas, tá, pessoal? Não é muitas não, mas dos 4 até os 10. A maioria das crianças, elas gostam de fazer coisas novas. Muitas vezes elas não sabem diferenciar o que é real do que é fantasia. Sabe quando vem aquelas pessoas fantasiadas aí de bichinhos, né? Na praia aparece muito, né? Fantasiados aí de bichinho. E a criança começa a entrar em desespero. E aí, o que acontece? O rapaz fica todo assim, tirando, não, sou eu. É uma pessoa aqui. Gente, elas não entendem, elas vão gritar, elas vão chorar, porque elas não conseguem entender, por isso que elas choram. Então, a gente entende, mas elas não. Então, muitas vezes, os pais, né, acabam entregando, não, tira foto, segura no colo, e aí as fotos saem, né, só choro, porque a criança se apavora, fica apavorado de ver aquilo lá. Então, elas não sabem, viu? Né? Linguagem e comunicação. O que eles gostam, né? Contar histórias curtas,
conseguem falar seu nome, sobrenome, questões cognitivas, aprendizado, pensamento, né? As crianças, elas devem ser capazes de entender a ideia de igual e de diferente, dar nomes, cores e alguns números, eles conseguem tranquilamente, tento impor limites, né? Desenvolvimento motor e físico, brincar de jogos simples, de tabuleiro ou baralho, pular, ficar em um pé por alguns segundos. 5 anos, questões sociais e emocionais. Gosta de seguir regras. Vocês acham que os filhos não gostam de seguir regras, viu? Mas vou falar para vocês que sim. Sabe a diferença já do que é real, do que é faz de conta, exibe mais independência, questões cognitivas, conta até 10 ou mais, consegue desenhar uma pessoa com pelo menos 6 partes corporais, desenvolvimento motor, usa o banheiro sozinha, pula sobre obstáculos, 6 anos. As questões emocionais da criança com 6 anos. Elas começam a sentir medo de monstros ou animais grandes, faz muitas brincadeiras que incluem muita fantasia e imaginação. Isso é bem legal, né? Com esses 6 que eles começam a falar, começam a imitar a professora, imitar nós também. Linguagem e comunicação. Consegue produzir a maioria dos sons, mas pode ter dificuldade em articular certas letras ainda, né? A comunicação ainda está se formando. Reconhece palavras, o que significa, questões cognitivas. Começam a aprender a escrever, pouquinho, mas começam já a escrever, se expressam bem através de palavras, e o desenvolvimento motor e físico, a sua coordenação melhora, então, assim, muito, ela pula, ela salta, ela caminha em aquelas vigas baixas, né? Mas elas conseguem andar equilibrando muito bem. Brincadeiras mais focadas, como quebra-cabeça, um pouco mais complicado, montar blocos, eles também gostam bastante. 7 anos. Com 7 anos, as questões socioemocionais aí, né? Está se tornando mais independente, é capaz de revezar e brincar de forma cooperativa. Agora é sua vez, agora é minha vez. Então, eles já começam a fazer essa brincadeira desta maneira. A linguagem e comunicação. Aí, começam a ler sozinhas, elas gostam de livros, gibis, e alguns gostam daqueles que são mais interessantes, né? Tem crianças que não gostam de ler, mas pode ser mas lê tudo no celular que acontece. Então, não gosta de pegar o livrinho lá para ler, mas gosta, se interagem, fica online no chat, conversa com todo mundo. Desenvolvimento motor e físico, costuma gostar ainda de montar maquetes, pintar, desenhar. As questões cognitivas, consegue entender o conceito de tempo. Então, por exemplo, vamos para a praia sábado. Então, eles conseguem já entender, tá bom, né, que o tempo vai ser, então, hoje é sexta, hoje é quinta-feira, se a gente mostrar, eles conseguem, olha, é aqui, então eles conseguem perfeitamente. 8 anos, questões sociais e emocionais. Tem emoções que mudam rapidamente,
Acessos de raiva são comuns, então oscila bastante, né? Euforia, e tem mais chances de seguir regras que ajudaram a criar. Então, assim, quando elas criam regras junto, as chances são maiores. Então, quando eles participam, fica muito mais tranquilo. Linguagem e comunicação tem um discurso muito bem desenvolvido e usa a gramática corretamente, né? As questões cognitiva, sabe dia da semana, ler frases simples, desenvolvimento motor e físico, desenhar uma pessoa com 16 características, exibe habilidades crescentes em passatempo, esportes, brincadeiras ativas. 9 anos, questões sociais e emocionais. Estão se tornando emocionalmente mais maduras, né? Então, elas são capazes já são capazes, né, de suportar frustrações e de lidar com conflitos. Então, eles já começam. Lembra que eu falei para vocês que eles vão tendo habilidades para entrar no campo minado da adolescência? Então, eles já vão conseguindo suportar as frustrações e de lidar com os conflitos. Passou o estágio de acreditar em monstros, não embaixo de cama, eles não acreditam e conseguem perder alguns medos, né? Alguns medos eles perdem também. Linguagem e comunicação, eles são capazes de pensar de maneira mais independentes, planeja melhor as situações com antecedência, pensa de maneira mais crítica e tem melhores habilidades de tomada de decisões e organizações, né? Então, agora, essa idade, eles impõem mais, né? Eles perguntam mais, mas por quê? Então, eles fazem muito isso também. Fazem isso desde sempre, mas agora eles argumentam muito mais. Questões cognitivas, ter uma capacidade de atenção muito maior, é muito curioso e querem saber as coisas, como funcionam, e consegue aí citar os meses do ano na ordem cronológica, né? Desenvolvimento motor e físico. Aí ambos continuam crescendo, ganhando peso, coordenação e força. Só vai mantendo na realidade, né? E por último, amigo, com 10 anos. Então, eles gostam de estar com os amigos, atividades em grupos. A parte da linguagem, ter padrões de discurso em um nível quase adulto. Então, eles fazem isso também. Questões cognitivas, eles são capazes de escrever histórias simples, mas fazem. Começa a ler livros com menos ilustrações. Desenvolvimento motor. Continuam a aprimorar, né, as suas capacidades motoras finas. Ter desenvolvimento de resistência física maiores. Então, eles acabam fazendo desta maneira. Esses são alguns marcos do desenvolvimento, tá bom? Porque eu citei alguns, porque senão vai ficar muito extenso. Entenderam os porquê nessa faixa etária da gente fazer isso, a gente começar a trabalhar com eles, e precisa ser agora, como eu disse para vocês, que quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Quando eu tento tirar o celular, já consegui uma semana, mas ela ficou cabisbaixa, muito triste, roeu todas as unhas, eu levo em psicóloga, mas está difícil. Exato, Elaine.
Exatamente isso mesmo. Acontece o seguinte também. Então, vamos se dizer que o celular, assim, né, o celular, jogos, tá, o videogame e tudo mais, eles também entram as crianças também entram em abstinência. Então, na mesma maneira que existe as pessoas que usam drogas, álcool, tem vícios, né, de álcool, de drogas aí, eles também entram em abstinência, por incrível que pareça. Então, vai acontecer isso, sim, vai acontecer, eu sei disso. Inclusive, em alguns países, tem até hospitais para internações sobre isso, de tanta dependência. Então, é grave, está ficando algo grave. Então, eles entram em abstinência, e toda abstinência, as emoções caem, ficam cabisbaixo, ficam tristes, mas aí que está, né? A gente precisa inserir algumas técnicas aí dentro. Se a gente parar para pensar, o mundo digital é tudo novo para a gente, né? Muitas vezes, algumas coisas, a gente tem um modelo de aprendizagem que vinha aí dos nossos pais, então a gente tinha algum modelo, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, eu vou por esse caminho, por a gente ter passado por isso. Agora, o mundo digital é novo, por isso que está também nos pegando dessa maneira. Então, a gente não tem repertório atrás. Nós não sabemos como lidar, tudo isso é novo para a gente. Então, por isso que muitas vezes a gente fica perdida. A gente não tem como olhar um modelo e falar, acho que eu vou por esse caminho, ou por esse. Não tem. E não tem ninguém para falar para a gente também, porque eles também não passaram por isso.